Tudo bem, pessoal? Hoje vamos dar continuidade, tá? Hoje vamos continuar falando sobre inovação. Aí eu queria aproveitar e deixar aí, tá? A frase que eu gosto de sempre fazer no início de cada aula, né? De gestão de inovação. Essa frase aí é do Albert Einstein, físico, né? Que eu tenho uma admiração profunda por ele, né? Então a frase que eu escolhi é essa daí, né? Sem mudar nossos padrões de pensamento, não seremos capazes de solucionar os problemas que criamos com o nosso padrão de pensamento normal. Então isso daí é só uma frase, né? Que eu acho que é importante, né? Toda vez que a gente quer sair da normalidade e buscar um novo normal, novas coisas, é importante a gente mudar o padrão de pensamento para se adequar a essa nova realidade, tá? Então, hoje vamos continuar a falar sobre inovação, né, os conceitos principais, e falar sobre dois importantes assuntos da inovação, que seria o fomento e a difusão da inovação. Ou seja, como é que a gente vai procurar fomentar e fazer a difusão e procurar de alguma maneira que seja adotada essa inovação, né? Então vamos lá. Estamos falando sobre fomento da inovação, tá? Vergante, ele propõe 3 estratégias para o fomento de inovações, certo? Que são a inovação radical, tá? O outro, a inovação incremental, e por último a estratégia disseminada pelo Design Drive Innovation, né? O DDI, certo? Então o que diferencia basicamente essas 3 possíveis estratégias para fomentar a inovação, tá? Eu vou pegar esse desenho aqui e usar ele, tá? Então vamos lá. Observem que nesse eixo Y aqui está relacionado o quê? A desempenho, ou seja, a tecnologia que vai ser adotada. E esse outro aqui, o eixo X, está relacionado ao significado, à linguagem que aquele produto está expondo, né? Então, se a gente for olhar do ponto de vista de desempenho, aí eu vou voltar para cá para esse slide, quando eu trabalho com inovação incremental, que é essa primeira aqui, ó, certo? Ela é puxada pelo mercado, tá? Ou seja, consiste numa reconfiguração do que já existe no mercado. Traduzindo em outras palavras, significa fazer melhor o que já fazemos. E isso daí normalmente é atingido, né, fazendo o quê? Pesquisa de mercado, certo? Que vai mostrar a melhor abordagem, certo? Para fazer uma inovação incremental. Agora, observem aqui que essa inovação incremental, em termos de tecnologia, ela só propicia o quê? Uma mudança, né? Você está incrementando algo que já existe. Com relação ao significado, significa que você está se adaptando à evolução de modelos socioculturais, tá? Então, se você vê, por exemplo, a mudança da tecnologia do celular de teclado para touch, né? Tocar na tela, então você vai fazer essa mudança aí, certo? O mercado deseja, tá? Já está sendo adotado por outros competidores, então você vai fazer isso daí, certo? Lembrando que quando a gente fala de inovação incremental, você já faz aquilo dali, ou seja, você vai fazer algo melhor, tá bom? A outra estratégia seria o que? Inovação radical, que é empurrada pela tecnologia. Ela gera novas alternativas tecnológicas. Então, você tem aqui, ó, uma mudança em termos de desempenho radical, mas ela, vamos dizer o seguinte, se adapta à evolução de modelos socioculturais. E por último, a estratégia disseminada pelo DDI, né? Que é feita através da criação de novos significados. Novas ou antigas tecnologias podem atingir níveis de inovação radicais,
certo? E implica descontinuidade com o passado. Então, você está gerando um novo significado aqui, ó. Tá ok? O Hegel, ele diz que as inovações radicais de significado configuram-se como um motor da inovação, certo? Que seja a capacidade de compreender e antecipar, tá? E influenciar a emergência de novos significados de produtos, podendo inclusive prospectar novos mercados, tá bom? Então, vocês podem ver por aqui que quando você está trabalhando a prospecção, ou fomento, melhor dizendo, de inovações, você tem que definir como vai conseguir isso daí e o que é que você quer atingir. Observe que a inovação incremental ela é puxada pelo mercado, pesquisa de mercado. A inovação radical é o quê? Empurrada pela tecnologia. Enquanto que a DDI ela é o quê? É uma criação de novos significados, usando novas tecnologias para atingir níveis de inovação. Isso daí implica em descontinuidade, tá bom? O Vergante, ele cita como exemplo a empresa Nintendo, né? Através do console Wii, que desenvolveu um novo significado, olha aqui, ó, um novo significado para os jogos de videogame. Viu-se qual é esse novo significado? Porque até antes dele, os jogos eram desenvolvidos pensando em melhoria de performance gráfica, ou seja, investindo em tecnologia. Então, se a gente for voltar ao slide aqui, ó, é uma inovação empurrada pela tecnologia aqui, ó. Gera mudança radical, mas não tem novos significados, não gera novos significados. Certo? Então, o que é que o console, né, do Nintendo Wii fez? Tá? Ele partiu, ele deixou de seguir essa tendência de melhoria da performance gráfica com um investimento caro em tecnologia, certo? Para trabalhar o quê? Primeiramente, rompendo paradigmas e incentivando ou seduzindo os usuários para que procurassem buscar o quê? Interações, certo? Isso daí prospectou inclusive um novo mercado, né, que não foi utilizado antes, que é aquele mercado em que as famílias usam jogos para interações e de longa permanência, o LPI, tá ok? Então, esse daí é um exemplo, tá? É um exemplo do que a gente falou antes, que seria o fomento, né, da inovação, os 3 modos de fomentar essa inovação. Tá ok? E para descrever melhor esse processo aí, Norman Vergate apresentou o paradigma de escalada, né? Segundo os autores, quando você tem um produto A aqui, ó, você pode buscar através de melhorias incrementais subsidiadas por design, né, centrado no usuário, ou pesquisa de mercado, ou pesquisa de design, de maneira que você consiga chegar até esse ponto B aqui, ó. Tá ok? Então observe que há um ganho de qualidade do produto, tá bom? Mas só através de inovações radicais, ou seja, mudanças tecnológicas ou de significado, poderia passar de um ponto B, tá, para o ponto C, como é mostrado aqui, nesse segundo movimento. O Wii, por exemplo, né, conseguiu isso. Só a partir de então pode-se iniciar melhorias incrementais, né, que você vai buscar chegar até esse ponto D aqui, onde você vai melhorar a qualidade do produto e vai melhorar o parâmetro de design daquele produto. Tá ok? Então isso aí é uma explicação daqueles 3 modos de fomentar a inovação, né? Que seriam empurrada pela tecnologia, puxada pelo mercado ou através do design drive, né? Tá ok? Fernbach e
Shilawat ainda apresenta um trabalho, né, onde foram identificadas, relacionadas ao fomento da inovação, foram identificadas integradas variáveis que formam um modelo que busca mostrar quais os fatores que são determinantes ou que influenciam as decisões da empresa em adotar uma inovação. Tá? É esse modelo aqui como a gente pode ver. Então, observem aqui que nesse modelo aqui no centro, tá aqui a decisão feita pela organização em adotar uma inovação. E aqui, no item 2, né, é a decisão feita pelos indivíduos dentro da organização em fazer uso de uma inovação. Então, são os dois tipos de decisão de adoção de uma inovação pela organização. Observem que as características percebidas da inovação, que são essas daqui, estão exatamente no centro do modelo, né? Pois, juntamente com as características do adotante, que é esse item 2, influenciam fortemente o processo de adoção de inovação. Tá? Observem que, com relação às características percebidas da inovação, influenciam os esforços de marketing do fornecedor, tá? As redes sociais e a influência ambiental, por exemplo, pressões competitivas aqui. Ó. Redes sociais, a questão da participação na rede, tá? Esforço de marketing do fornecedor, a questão de comunicação, a redução de riscos. Então, isso influencia nas características percebidas da organização. Observem também que a característica do adotante, certo? Ou seja, da organização que está adotando, é influenciado o quê? Pelo tamanho, pela estrutura, pela inovação organizacional ou postura organizacional da empresa. Tá? Observem que a característica do adotante influencia a aceitação dessa inovação aí. A influência ambiental influencia as características percebidas da inovação e também influenciam, tá, a aceitação da organização, tá, que vai buscar isso daí através de um conhecimento, da consideração, da intenção, da decisão de adoção e do uso continuado dessa inovação. Tá certo? Então aí finalizamos a primeira parte que trata, certo, da adoção da inovação, tá? O fomento da inovação. Agora vamos falar da difusão da inovação, tá? E o que seria essa difusão da inovação, pessoal? Essa difusão da inovação, certo, é uma teoria que busca estudar o processo pelo qual a inovação se torna conhecida e é adotada num período de tempo pelos indivíduos dentro de uma sociedade, certo? De um grupo social. Como exemplo, a adoção de um método de produção ou de um novo medicamento. Então, essa teoria da inovação busca isso, estudar e ver qual o processo, certo, pelo qual a inovação se torna aceita e adotada. Tá? Observem que é importante notar isso aqui, né, no decorrer de um período de tempo, pois o tempo ele impacta diretamente na difusão da inovação. E esse conceito de difusão da inovação, essa teoria, né, foi criada por Rogers, né, e ele mostra os fatores que mais influenciam no processo de difusão de uma inovação. Tá? Segundo Rogers, esses fatores são a inovação em si, tá? Os canais que são adotados para comunicar essa inovação, o tempo é importante envolvido nessa difusão, ou seja, o tempo que você gasta para difundir essa inovação, e você tem que olhar a natureza, né, social que essa inovação está inserida. Então são esses fatores aí que influenciam no processo de difusão da inovação. Ou seja, você tem que olhar para a inovação, ver quais os canais mais, vamos dizer, apropriados para difundir aquela inovação, buscar um tempo menor, certo? Ou buscar o tempo ideal, vamos dizer assim, que você tem que ver o seu perfil das pessoas que
E por último, quer dizer o perfil das pessoas que fazem parte daquele sistema social. Tá? Então, Rogers, certo? Ele vê que inovação é aquilo que é percebido como novo. E olha que legal, mesmo que tenha sido descoberto ou desenvolvido há algum tempo. Então, observem isso daí, é muito importante. Certo? Percepção é uma coisa muito importante a ser observado na difusão da inovação. Tá bom? Assim, um aspecto a ser considerado é a percepção do indivíduo, né, em relação a algo, certo? Independente de sua existência do ponto de vista técnico. Então, é muito importante a percepção do indivíduo. Tá? Como eu falei antes, a dimensão tempo é importante, certo? Tem um aspecto fundamental. Tá? Por quê? Porque no transcorrer do tempo, diferentes indivíduos decidem adotar um produto, certo? E que o mesmo indivíduo passa de um estágio a outro no processo de adoção. Tá? E como é que a gente consegue identificar esses tipos de indivíduos? Né? Roger identificou 5 tipos ou categorias de adotantes de inovação, levando-se em conta o tempo decorrido para a adoção da inovação pelo indivíduo. Essas 5 categorias ele chamou de inovadores, adotantes iniciais, maioria precoce, maioria tardia e os retardatários. Vamos agora falar sobre cada um. Inovador é aquele indivíduo que tem um caráter aventureiro e deseja tentar coisas novas. Né? Então, por isso, ele aceita o risco que está envolvido em adquirir novas experiências. Certo? Então, isso é o inovador. Os adotantes iniciais são mais locais em contraposição aos cosmopolitismo dos inovadores. Ou seja, eles buscam coisas que se enquadram mais na localidade ao invés de ir pelo status. Tá? São altamente respeitados no seu meio social. E olha o que é importante, são formadores de opinião. Certo? Então, aqui são os adotantes iniciais. São aquelas pessoas que vão formar opiniões. Certo? A maioria precoce não exerce uma liderança sobre os demais, sendo assim formado por seguidores. Então, observe que aqui você tem os formadores de opinião e aqui você tem o quê? Os seguidores. Tá bom? A maioria tardia é aquela pessoa que tem um perfil mais desconfiado e ascético para as inovações, certo? E ele vai adotar um produto ou ideia, certo? Apenas quando mais da metade dos adotantes já houver feito. E esse perfil de pessoa, normalmente, certo? Não se expõe a qualquer risco. E os retardatários são aquelas pessoas que são presas ao passado, né? São os mais locais de todas as categorias analisadas, certo? Normalmente eles são pessoas na dele, né? Assim, são isolados dentro de um seu grupo social, certo? E quando os retardatários adotam inovação, é comum que já outra inovação já esteja sendo introduzida. Isso é muito importante. Viu? Então, se vocês olharem aí, ó, essa categorização da difusão da inovação através de, vamos dizer assim, de tipos de pessoas, ela vai criar uma curva de distribuição normal, certo? Em forma de um sino aqui, ó, na forma de um sino, certo? E ela, vamos dizer assim, representa o número de unidades que adotam a inovação a cada ano. Foi feita essa pesquisa por Rogers e ele identificou esse percentual, né, aproximado aqui de, vamos dizer assim, perfil de pessoas que adotam a inovação. Observem aqui que os inovadores correspondem a 2,5%, certo? Observem aqui que eles aceitam mais riscos, possuem mais recursos financeiros. Os adotantes iniciais, como a gente falou, são aqueles que são líderes de opinião
e exercem mais julgamento, certo? Corresponde a 13,5%. E tem a maioria precoce, né? Que varia no tempo de adoção e raramente são formadores, eles seguem opiniões. E aqui os céticos e resistentes a mudanças. E por último, os que têm forte aversão à mudança. Certo? Então observe que o maior percentual está aqui, ó. Tá bom? E aqui vocês veem, de acordo com a difusão da inovação, o quanto varia, né, as vendas aqui em azul, ó, e os lucros, certo? Observe que os lucros começam a aparecer, ó, a partir aqui, ó. E ele vai começar a cair depois, certo? Então, pessoal, isso daí que a gente viu, tá? É a difusão da inovação, certo? E o fomento da inovação da aula de hoje, tá ok? Espero não ter feito uma aula tão desgastante e com muito conteúdo pesado, para exatamente vocês terem tempo de entender melhor isso daí, tá? Aqui seguem as referências, tá bom? Dos livros, artigos que eu usei para passar esse conteúdo para vocês, tá bom? Aqui eu destaco aqui o livro do Rogers, Difusão da Inovação, né, que é, e todos os outros aqui, o Design Driving Toolbox, tá bom? Então são livros, artigos que vocês podem acessar para entender melhor esse conteúdo, tá bom? E aqui, caso tenham alguma dúvida, podem entrar em contato. Então, pessoal, até a próxima. Tá? Qualquer dúvida, por favor, deixem aí nos comentários, isso é muito importante. Não esqueçam de deixar aí os comentários, dar o like ou um like aí, para que a gente possa melhorar cada vez mais a aula. Até o próximo. Abraço.